Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdos relacionados à psicologia, autoconhecimento, vida real, então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que acontece por aqui. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante. Quando amar se torna pesado. Quando aquilo que parece cuidado, carinho, pode na verdade esconder sinais de dependência. Quando a gente está falando de dependência emocional, nós estamos nos referindo a um padrão onde a pessoa sente uma necessidade constante de atenção, segurança, validação. E isso acontece geralmente em relacionamentos amorosos. É como se o outro se tornasse o centro do mundo para aquela pessoa. Essa dependência, ela costuma trazer comportamentos e sentimentos difíceis. Uma insegurança, medo constante e exagerado, autocobrança, anulação de si mesma e, consequentemente, tudo isso vai afetar a autoestima. Vale reforçar que a dependência emocional sozinha não é um diagnóstico oficial. Existe sim um transtorno, que é o transtorno de personalidade dependente, que tem algumas características parecidas, mas isso já é um assunto específico para um próximo vídeo, tá? O mais importante é você lembrar que o diagnóstico psicológico exige uma avaliação cuidadosa, então nada de se rotular por conta própria, combinado? Mas voltando, mesmo que a dependência emocional não seja um diagnóstico formal, ela pode impactar profundamente o bem-estar de uma pessoa. E é claro que isso merece atenção. E muitas vezes existe a necessidade de um apoio psicológico. Mas você pode estar se perguntando, qual que é a causa da dependência emocional? Bom, não existe uma única causa para isso acontecer. Na verdade, ela é influenciada por vários fatores, sejam eles psicológicos, sociais ou biológicos. E muitas vezes, gente, tudo isso começa a se formar lá atrás, na nossa infância. Por exemplo, pessoas que passaram por um abandono podem sim crescer com uma carência profunda e podem acabar buscando em uma única relação tudo que faltou durante toda a sua vida. Mas o contrário também pode acontecer. Sabe aquela pessoa que é super protegida dos pais? Ela pode ter dificuldade de se sentir segura por conta própria lá na vida adulta. E aí ela passa a depender de alguém que a trate da mesma forma, com todo aquele zelo, com todo aquele cuidado. Essas histórias de vida que são tão diferentes acabam gerando a mesma dificuldade. Uma busca constante de segurança no outro. Na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é a abordagem que eu trabalho e sou especialista, nós entendemos que esses padrões são crenças aprendidas ao longo da vida. Então, como nos exemplos, essas situações podem ter feito a pessoa crescer acreditando que ela só é amada quando está disponível o tempo todo. Há uma crença de não conseguir existir sem o outro, tornando-se então vulnerável e precisando de atenção e validação para ser feliz. Quando a gente fala de dependência emocional, existem alguns elementos que costumam aparecer juntos e ajudam a gente a entender melhor esse padrão. São 4 aspectos que acabam se misturando. Então a gente tem o motivacional, o afetivo, o comportamental e o cognitivo. O lado motivacional tem a ver com aquela necessidade constante de ter alguém por perto, seja para dar apoio, orientar ou aprovar tudo aquilo que você faz. O lado afetivo aparece quando a pessoa sente muita ansiedade só de pensar em estar sozinha. O comportamental está nas atitudes mesmo, geralmente marcada por submissão, aquela tendência a sempre ceder. Mas por fim, e não menos importante, o cognitivo, que tem a ver com a forma que a pessoa se vê. Alguém que provavelmente não acredita ser capaz, frágil, impotente e não consegue resolver nada sozinha. Esses elementos acabam se expressando em vários comportamentos e sentimentos do dia a dia. Entre os mais comuns estão a submissão ao outro, que a gente já falou, o medo exagerado de perder a pessoa, sensação de vazio emocional e o mais comum, deixar de lado as próprias vontades e necessidades. Esses sinais não aparecem do nada. Eles se constroem aos poucos e muitas vezes sem a gente perceber. E é por isso que falar sobre esse assunto é tão importante, para que você possa se reconhecer, se acolher aos poucos e retomar o seu próprio espaço dentro do relacionamento. E agora que a gente falou sobre tudo isso, eu quero deixar aqui 3 dicas para você tentar colocar em prática ao longo da semana. Se você tiver papel e caneta, anota, porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença aí no seu dia a dia. Ou se você preferir, abre o bloco de notas, mas anota para você poder fixar e colocar tudo em prática. E a primeira dica é: observe as suas falas e atitudes. Em situações do dia a dia, tenta se perguntar: estou fazendo isso porque eu realmente quero ou para não desagradar uma outra pessoa? Essa pergunta, por mais simples que ela seja, te reconecta com as suas escolhas e sua autonomia. Reative algo que é somente seu. Sabe aquela coisa que você fazia antes de começar a namorar, de se relacionar com essa pessoa? E que te fazia super bem? Seja ouvir uma música, jogar um vôlei, praticar esportes, academia, pintar, qualquer atividade que te lembre que você é uma pessoa inteira,
com desejos, vontades e prazeres próprios, independente de qualquer relacionamento. E a terceira dica que eu quero trazer aqui é sobre estabelecer pequenos limites. Quando eu tô falando pequenos, é de verdade. É você falar, agora eu não posso, eu preciso de um tempo pra mim, eu quero pensar com calma antes de tomar essa decisão. Falas assim já mostra uma postura muito mais saudável e mostra que você se ama e que respeita os seus limites. Essas pequenas atitudes colocadas em prática, no seu tempo, do seu jeito, são um começo para uma relação mais equilibrada. Não só com o outro, mas principalmente com você. E antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero te dar uma dica bônus. Se você sente que a dependência emocional ela tem te afetado, que tá difícil sair disso sozinha, considere buscar ajuda profissional. A terapia não é só um espaço de desabafo, muito pelo contrário. É um caminho de autoconhecimento, fortalecimento da sua autoestima e principalmente da compreensão das raízes emocionais que te trouxeram até aqui. Com o acompanhamento certo, você aprende a se reconhecer, a entender suas necessidades, a se posicionar com mais segurança e a construir um relacionamento mais saudável com você. Então, não hesite em buscar a ajuda profissional. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, falar comigo e também me acompanhar mais de pertinho lá no meu Instagram. E é isso, minha gente. É com esse cuidado que a gente encerra esse vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com uma amiga, com uma tia, nos seus grupos de WhatsApp. Tenho certeza que isso pode ajudar alguém que talvez esteja passando por isso também. Aproveita para deixar teu like aqui nesse vídeo e se inscrever para você não perder nenhum conteúdo e tudo que acontece por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!